Red Bull Bragantino e Santos registram as piores campanhas de clubes da Série A neste início da temporada de 2025, enquanto seus rivais de estado integram a parte de cima do ranking. O que aconteceu? O Bragantino conquistou apenas 25% dos pontos conquistados até então, tendo o pior aproveitamento disparado. O Massa Bruta venceu apenas um jogo e perdeu seus outros 3 compromissos, todos pelo Paulistão. Santos e Atlético MGR aparecem logo depois, empatados com 33,3% cada um. Peixe tem uma vitória, um empate e 2 derrotas, enquanto o Galo emendou 3 empates seguidos no estadual. O time comandado pelo técnico Cuca, inclusive, é o único que não venceu entre os 20 da elite nacional, até se considerar os jogos de pré-temporada no Zéu A. Fluminense, Botafogo e Cruzeiro também possuem aproveitamento inferior a 50% dos pontos. Os rivais cariocas têm 40% cada um e a Raposa, 44,4%. O Fortaleza aparece na liderança do ranking, com 100%. O Leão do Pici venceu suas 3 partidas disputadas, incluindo a goleada de segunda 27 diante do Cariri por 7-0. São Paulo, Corinthians e Mirassol completam o G4 do levantamento. O tricolor tem 77,8% de aproveitamento, à frente do Clube do Parque São Jorge e do Mirassol, que possuem 75% cada um. Quase metade dos times da série ainda não perdeu em 2025. Fortaleza, São Paulo, Grêmio, Inter, Sport, Vasco, Vitória e Atlético MG seguem invictos. O levantamento foi feito considerando apenas os jogos oficiais disputados, sem contar amistosos de preparação. Clubes que estenderam a pré-temporada entraram em campo com escalações alternativas e utilizaram os titulares apenas no último compromisso pelos estaduais, como São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, Atlético. Já alguns times pouparam jogadores, enquanto outros tiveram força máxima à disposição durante todo o tempo. Antigo Fortaleza, 100% 3 vitórias São Paulo, 77,8% 2 vitórias e um empate Corinthians, 75% 3 vitórias e uma derrota Mirassol, 75% 3 vitórias e uma derrota Ceará, 66,7% 2 vitórias e uma derrota Grêmio, 66,7% uma vitória e um empate Inter, 66,7% uma vitória e um empate Sport, 60% 2 vitórias e 3 empates Vasco, 60% 2 vitórias e 3 empates Vitória, 60% 2 vitórias e 3 empates Palmeiras, 58,3% 2 vitórias, um empate e uma derrota Bahia, 53,3% 2 vitórias, 2 empates e uma derrota Flamengo, 53,3% 2 vitórias, 2 empates e uma derrota Juventude, 50% uma vitória e uma derrota Cruzeiro, 44,4% uma vitória, um empate e uma derrota Botafogo, 40%, 2 vitórias e 3 derrotas Fluminense, 40% uma vitória, 3 empates e uma derrota Atlético MG, 33,3% 3 empates Santos, 33,3% uma vitória, um empate e 2 derrotas Red Bull Bragantino, 25% uma vitória e 3 derrotas. Veja também, deixe seu comentário. O autor da mensagem, e não o OL, é o responsável pelo comentário. Leia as regras de uso do OL.